Nem tudo são flores, né? Tem hora que nós temos oportunidade de ter algumas coisas em nossas mãos e a modernidade tem nos oferecido muitas coisas diferentes de séculos atrás, mas tem seu ônus, tem seus problemas, tem os seus excessos, né? São problemáticos. Hoje, nesse vídeo, quero falar aqui sobre o problema do entretenimento. Essa ferramenta, essa parte da nossa vida que tem tomado não uma parte, mas muitas vezes a totalidade da nossa vida, né? Mas antes de adentrar ao canal, quero dizer que você é muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Antes de começar também, por favor, se inscreva no canal. Por favor, me ajude aí se inscrevendo no canal, dando um like, compartilhando, porque o YouTube entende, né, como algoritmo aí do entretenimento, de que quanto mais pessoas se inscrevem e curtem é porque o conteúdo é relevante e aí ele vai e envia para muitas pessoas. Então, peço aí a sua colaboração. E falando sobre entretenimento, né? Obviamente essa plataforma aqui é uma plataforma de entretenimento também. O entretenimento, o que é, né? Segundo o dicionário, é aquilo que distrai. Então o ser humano ele precisa sim de distrações, às vezes tem uma vida laboriosa, cansativa, de estudos, de trabalho e algumas vezes nós precisamos relaxar. Algumas vezes nós precisamos nos desligar da nossa rotina, então nós buscamos o entretenimento. E onde nós buscamos o entretenimento? A sociedade promove muitas coisas. Um parque de diversões é um entretenimento. Ir ao cinema, assistir um filme, né? Pode ser um entretenimento. E hoje em dia nós temos aí várias plataformas de stream que nos dão a possibilidade de nos entretermos. Podcasts são entretenimentos também, a gente pode ficar fazendo alguma coisa e ouvindo, né? Porque há atividades que não demandam tanto esforço cognitivo. Então nós conseguimos fazer a atividade e ouvir um podcast que nos ajuda ali também, trazendo conhecimento, né? Por que não? Instagram, Facebook, TikTok, né? Se tornaram plataformas aí de grande entretenimento. Só que a questão é quando o entretenimento ele deixa de ser uma parte da vida e ele se torna o todo da vida. E isso causa problemas, desde as crianças até os mais velhos. Pessoas que usam só das mídias e das redes sociais e da internet como forma de entretenimento. Antigamente, o entretenimento era às vezes sentar na porta da rua e ver a rua e conversar com as pessoas ali, os vizinhos. Antes, as crianças, o entretenimento é a hora de brincar, mas esses entretenimentos, eles afetavam a nossa mente de uma forma diferente. Acabava que, por exemplo, as crianças, quando o entretenimento eram brincadeiras ao ar livre, ajudavam elas a desenvolver a sua imaginação, o seu contato com a realidade, com a natureza, né? Os bichinhos ali de um jardim, as nuvens, a chuva, o ar, a mudança climática. Então essas coisas ajudavam todos os sentidos da criança, por exemplo, a se desenvolverem talvez de uma forma mais saudável, né? E aqui essa é a minha perspectiva, né? De uma forma mais saudável. E os próprios adultos e jovens, às vezes o entretenimento era quem gostava de marcenaria, sei lá, ir para uma marcenaria e com as próprias mãos forjar algum objeto ou algum móvel ali de madeira, ou o entretenimento era jogar algum tipo de jogo interessante para a pessoa, né? Um xadrez, dama, dominó, e ali tentando articular e ao mesmo tempo desenvolvendo relacionamentos e tal. Então, os entretenimentos sempre existiram na vida humana, sempre existiram. E eles têm seu aspecto positivo, porque é necessário um descanso. Aristóteles, na Ética Nicômaco, ele vai dizer que o entretenimento ele é necessário para o relaxamento. Então, uma pessoa que tem uma vida intelectual ali abundante, né? Estudando, escrevendo, produzindo, em determinados momentos é necessário um relaxamento e o entretenimento serve para isso. Só que é interessante que Aristóteles ele vai falar que o entretenimento prolongado gera o embrutecimento.
E o embrutecimento é a capacidade da pessoa se tornar insensível. E isso é um aspecto muito perigoso. É a capacidade infeliz da pessoa se tornar letárgico. E aí hoje nós ainda sabemos que o excesso de, principalmente redes sociais e internet, porque o entretenimento nas plataformas de mídia, eles são muito chamativos porque envolve imagens, envolve luz, e cada vez mais o entretenimento ficou atrelado totalmente a uma cultura de consumo, onde produtos e mais produtos são tentados ser vendidos, e aí é produzido muita coisa para que nós possamos ficar presos ao entretenimento. Então, o problema do entretenimento é quando ele faz parte da nossa vida como uma totalidade. Nós vivemos para isso. A sexta-feira, né, costumamos ver memes aí, né, sextou, porque o ser humano vê e tem idolatrado a sexta-feira como uma alforria, como uma libertação de uma semana de cansaço e de entrega ao trabalho, ao serviço, e o ser humano deseja o tempo todo entretenimento. E isso é um problema. Porque veja, como Aristóteles falou, e eu quero pegar esse gancho, né? O entretenimento estendido causa no ser humano o embrutecimento, a insensibilidade. E as redes sociais, o TikTok, causa muitas vezes uma alienação da realidade. A pessoa, quanto tempo, né, você fica, por exemplo, rolando sua timeline para ver vídeos e vídeos e vídeos e vídeos. Já reparou que quando a gente fica bastante tempo, quando sai daquilo, a gente se sente vazio, sente como se tivesse sido sugado, mas ao mesmo tempo algemados naquilo, e a vontade é de voltar para aquilo, porque são tantos estímulos luminosos e psicológicos e neurais que são lançados em nós, que nós nos tornamos dependentes digitais. E isso é um fato muito sério. O entretenimento nos levando a sermos dependentes digitais, onde a nossa vida, a realidade já não tem mais graça. Já falou para um público de adolescentes ou de jovens, e até de adultos, eu acho que das faixas etárias todas, onde as pessoas estão ali te ouvindo assim. Você vê nos olhos daquela pessoa a vontade de que aquilo acabe, parece uma tortura. Por quê? Porque nós estamos, né? Como me colocar também aqui no jogo, nós estamos tão alienados e algemados com as correntes digitais, que quando nos deparamos com um trabalho mais árduo de ser absorvido intelectualmente, de pararmos para pensar e prestar atenção em algumas coisas, simplesmente nós não conseguimos. Nós não conseguimos pensar, porque o entretenimento suga a nossa condição de pensar, de racionalizar. Então isso é uma coisa muito séria. Nós estamos sendo sugados para isso. Quanto tempo eu e você gasta pensando, refletindo em algumas coisas, por exemplo, em leituras. A leitura também pode ser um entretenimento, tem seu lado bom, mas pode também se tornar uma coisa ruim. Mas quanto tempo nós temos gastado lendo e refletindo a respeito daquilo que nós lemos, fazendo perguntas ao texto, buscando um conhecimento mais profundo? Não, nós estamos acostumados a reflexos rápidos, a respostas rápidas, e aí é onde a pessoa não consegue encarar a vida, porque a vida demanda tempo, a vida demanda esforço, a vida demanda resiliência, que é a condição de continuar apesar das dificuldades. A vida demanda sangue, suor e lágrimas, mas o entretenimento nos dá prazer e respostas rápidas. Então a gente não consegue desvincular uma coisa da outra. E aí é onde muitos não conseguem até lidar com a vida e viver, porque acha a vida um absurdo, um grande absurdo, mas porque está tão dopado e tão contaminado com as redes sociais. E existe um ciclo que é um ciclo prazeroso, né? O ser humano deseja, então todo ser humano em todos os tempos sempre desejou coisas, aí ele
busca que esse desejo seja satisfeito, aí ele recebe a gratificação desse desejo realizado, mas depois ele vem o tédio, porque o desejo foi realizado, então não tem mais uma conquista, então existe o tédio. E aí, depois desse tédio, ele tem que desejar e ele busca desejar outra coisa. Então, é um ciclo. Eu desejo, eu busco a gratificação do desejo realizado. Quando o meu desejo é realizado plenamente, do jeito que eu queria, vem o tédio. E depois do tédio, eu venho novamente com outro desejo. Esse ciclo, ele é da vida. Mas as redes sociais, o TikTok da vida aí, eles nos deram a oportunidade de entrarmos num ciclo desse desejo, um ciclo muito rápido. Então, ao desejo do entretenimento, de distrair, de divertir, de dar um sorrisinho, e aí a gente vê aquilo, mas aí aquilo ali rapidinho também já é satisfeito, eu já caio no tédio, depois eu desejo de novo, por isso que a gente fica horas e horas e horas na tela, buscando essa satisfação que logo já é satisfeita e o vazio aumenta, nós somos sugados e aumentamos o nosso vazio muito mais. Por isso o perigo do entretenimento. Ele modifica a nossa maneira de enxergar a vida e nós acabamos caindo em coisas que nós não gostaríamos, como o tédio, a depressão, a ansiedade, a irritabilidade. Isso tudo são coisas que acontecem com vícios na tela. O problema de dormir, problemas de insônia. A mente, ela não para, mas ao mesmo tempo você não está produzindo coisas boas, coisas novas, conhecimento. É apenas ansiedade de pensamentos. Os neurônios estão lá lançando informações de forma rápida, mas desconexas. Então o entretenimento, ele causa muitos problemas. O entretenimento não pode se tornar o todo da nossa vida. Então esse vídeo eu faço como um alerta para você e para mim, com certeza, não estou isenta, mas que nós precisamos buscar a dosagem homeopática do entretenimento. Colocarmos em nossa vida, e se você tem filhos, né, e esses filhos estão aí debaixo da sua autoridade, colocar na vida deles também a oportunidade de outros tipos de entretenimento que não sejam apenas nas redes, apenas pela internet, a desenvolver uma vida de... eu gosto tanto desse nome, mas eu esqueci agora. Uma vida que tenha objetivos, uma vida que tenha disciplina, uma vida que tenha horários para que as coisas sejam feitas e uma busca por um crescimento. Porque a vida é muito maior do que as redes sociais. E como vamos lidar com a vida, né? Então nós precisamos ter cuidado com o entretenimento. A vida, ela é como cozinhar um frango no fogão a lenha. Você tem que demora para conseguir ligar aquele fogão a lenha, né? Lembra aí da roça? Fogão a lenha, demora para pegar fogo. Pronto, aí você conseguiu colocar o fogo. Aí você vai pegar a galinha, você trata a galinha. Aí você tempera aquela galinha e você coloca numa panela para ela poder cozinhar. Quantas horas não demora para fazer um frango como esse, né? Mas na modernidade nós temos a oportunidade de ter um frango pronto, muito fácil. Ligar pro iFood, colocar no micro-ondas, uma coisa já pré-pronta e é tudo muito rápido. Essa analogia é a mesma para a nossa vida. Vida intelectual, vida vivida, que pode ser mais demorada, mais lenta, e isso nos ajuda intelectualmente, nos ajuda como pessoas a acalmar nossas emoções, acalmar nosso pensamento, um pensamento mais focado, a importância da solitude, a importância de buscar a Deus e a sua palavra, orar com calma. Há quanto tempo, né? Você talvez não ora com calma, se colocando diante de Deus e falando as coisas compassadamente e pensando a respeito do que está falando, lendo a Bíblia com calma e depois meditando, pensando a respeito da palavra de Deus. Às vezes a gente já faz isso com o celular na mão, às vezes faz isso já com a televisão ligada, pra gente não perder. A gente acha que consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas não consegue. Com a televisão ligada, às vezes a gente faz isso tão rápido e nós perdemos tanto.
se a vida fosse mais lenta, como essa analogia que eu usei. Mas não, nós temos vivido uma vida muito rápida. Uma vida que a gente quer respostas rápidas, que a gente quer soluções rápidas. E aí, quando não vem, a gente se desespera. O desespero tem tomado conta da nossa sociedade. Desespero total, porque tudo nós queremos rápido demais. Porque nós estamos sendo formados à imagem e semelhança daquilo que adoramos, que é o entretenimento. E aqui eu digo com as ressalvas necessárias, né? Mas nós nos tornamos a imagem e semelhança daquilo que nós buscamos, daquilo que faz parte da nossa vida. O entretenimento, qual é o tamanho, qual é a dimensão que o entretenimento ocupa na sua vida? Eu acho que essa é uma reflexão importante a se fazer. Qual é a dimensão? Quantas horas por dia você gasta? Será que poderia ser diminuído? Será que você poderia promover uma diminuição nesse tempo gasto na sua família, com seus filhos, né, com aqueles que estão aí ao redor do seu lar? Será que não poderia ser mudado o entretenimento? Porque é necessário, mas será que não poderia ser colocado um outro entretenimento na vida dos seus filhos e na sua vida? Porque há muitos males que o entretenimento ele pode causar. Então, como nós vamos lidar com o entretenimento, né? Que é uma coisa boa, mas que tem sido utilizado e se tornado algo ruim. A Bíblia diz em Hebreus que nós devemos fugir de todo pecado, mas também de todo laço que nos atrapalha na nossa caminhada com Deus. E isso é uma coisa muito séria, nós precisamos fugir dos laços, daquilo que em si não é pecado, mas que acaba algemando a nossa vida e depois se torna o próprio pecado, um ídolo. E aí você chega numa igreja, numa reunião de jovens, num culto, e você não consegue prestar atenção, porque falta estímulos. Estímulos que o seu cérebro está viciado. O problema não é o pastor. O problema não é a maneira que o culto é feito. O problema está em você, está em mim. Que temos tantos estímulos que se a gente não receber aquele mesmo estímulo, simplesmente a gente acha que aquilo é ruim, a gente acha que foi sem graça, a gente acha que não teve unção, sei lá o que, a gente acha um monte de coisa errada. Mas é simplesmente um problema da nossa mente que está algemada pelo vício do celular, pelo vício das redes sociais, pelo vício do entretenimento. Não deixe que o entretenimento se torne vício para você e para sua família. E se já se tornou, que você e eu possamos francamente fazermos uma avaliação e buscarmos a nossa libertação, a nossa cura em Cristo Jesus, que é um Deus que deseja que nós sejamos plenos, que nós sejamos completos, que nós encaremos a vida e a realidade em sua totalidade e não sermos algemados neste tipo de coisa. Então essa é a reflexão de hoje. Espero, quem sabe, ter ajudado você. E acho que é uma reflexão que eu tenho carregado comigo, isso é muito importante. E que Deus abençoe sua vida e nos livre de fazermos do entretenimento o todo da nossa vida. Forte abraço e até a próxima!